Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, hoje vamos resolver a nossa segunda lista de trigonometria, referente aos ângulos notáveis. Se tu é meu aluno de FSU, essa lista já está no Q Acadêmico, já está na pasta do Google Drive, tu pode fazer o download dela. Se tu não é meu aluno, pode me pedir ela, te mando sem problema algum, ou acompanha aqui pelo vídeo. Então vamos lá. Primeiro exercício. Considere o triângulo ABC equilátero, cujo lado mede 10 centímetros e quer saber qual é a medida da sua altura. Então, primeiro vamos desenhar um triângulo equilátero. Lembrando que triângulo equilátero ele tem os três lados iguais. Então, aqui vale 10, essa parte toda aqui vale 10 e aqui vale 10. E a gente também tem que todos os seus ângulos internos valem 60 graus, porque todos os seus lados são iguais. Então aqui 60, 60. O que a gente vai fazer? A gente quer saber a altura deste triângulo. E com isso a gente conseguiu formar o que? Um triângulo retângulo. Formou um triângulo desta forma aqui. Eu vou dar um zoom aqui para nós. Um triângulo mais ou menos dessa cara. Onde aqui a gente tem a altura. Quando eu traço a altura aqui, eu divido esse ângulo em duas partes iguais. Então aqui vale 30. Aqui vale 60 e aqui vale 10. Como eu dividi em duas partes iguais aqui, se isso tudo vale 10, então aqui vale 5. Então agora a gente tem que descobrir quanto que é a altura. O que a gente pode fazer? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 graus vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Se tu olhar lá a nossa tabela dos ângulos notáveis na nossa aula. E aí, fazendo a multiplicação cruzada, né, assim, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 vezes a altura igual a 10 vezes a raiz de 3. Se esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a altura vai ser 10 raiz de 3 sobre 2. Posso dividir 10 por 2, que dá 5. Então, 5 raiz de 3. Tá bom? Centímetros, né? Deixa eu mudar aqui a unidade, pra gente não errar nadinha. Então, centímetros. Exercício 2. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a norte de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical é isso aqui, e olhando o balão a um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical, então daqui até aqui são 5,5 km, se aqui eu já andei 1,8, só somar o que falta para 5,5. E ela olhou com um ângulo de 30 graus. A pergunta do exercício é: qual é a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, o que a gente quer? Saber qual é a altura que o balão se encontra aqui. Como que a gente pode fazer? Podemos olhar com um ângulo de 30 graus e ver 5,5 km aqui embaixo, ou só usar exatamente este triângulo aqui, que se formou aqui, com um ângulo de 60 graus, e a partir dele a gente tirar as relações. A gente vai ter o que? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, porque aqui é o ângulo de 90, oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente é a tangente. Então, tangente de 60 graus tem que ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, lá da nossa tabela dos ângulos notáveis. Isso é igual a altura dividido por 1,8. Então, se 1,8 está dividindo, passa multiplicando. Então, a gente tem 1,8 vezes raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73.
1,73 e essa multiplicação aqui nos resulta em 4,14 quilômetros. Exercício 3. A gente tem que determinar os dois catetos presentes neste triângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo, né? Temos ângulo de 90 graus aqui e à frente dele está a hipotenusa. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem um ângulo de 30. Cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno, né? Então, seno de 30 graus é igual. Vamos chamar esse cara de x e esse aqui de y. Cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, que é 10. Seno de 30, pessoal, se a gente olhar a tabela lá, é 1/2. Então, x sobre 10. Se esse 10 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, agora a gente já sabe que aqui não é x, aqui é 5. E aí, como que a gente descobre o valor do y? A gente pode usar o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente pode usar o cosseno de 30 graus. É uma das possibilidades. Pode usar Pitágoras, podia usar o seno de 60 e assim por diante. Cosseno de 30 porque é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, igual a y sobre 10. Se esse 10 está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, 10 raiz de 3 sobre 2, isso é igual a 5 raiz de 3. Tá bom? Exercício 4. Determine o valor de x no triângulo que segue. E aqui tem uma dica. Determine a altura deste triângulo. Então, vamos trocar de cor aqui da caneta. Olha o que eu vou fazer. Eu vou determinar, ó, eu vou traçar essa linha, que é a altura do triângulo. E aqui vai formar um ângulo de 90 graus, tá certo? O que acontece? Se eu sei que aqui vale 30 e aqui vale 90, a gente sabe obrigatoriamente quanto que vale este ângulo daqui. Então, 90 mais 30, 120, mais 60 aqui. E a gente completa que a soma dos três ângulos tem que dar os 180 graus. Só que olha aqui, ó. Isso aqui tudo vale 105. Então, se eu somar aqui com mais 45, eu fiz a volta toda e de quebra eu descobri os outros valores deste outro triângulo, que é onde a gente quer descobrir o x. Então, a gente sabe que o x é a nossa hipotenusa. Mas antes, vamos fazer o seguinte, ó, vamos descobrir quanto vale a altura. Que daí, como esse triângulo que se formou com dois ângulos iguais é um triângulo isósceles. Este lado aqui, ó, é igual a este. Mas vamos descobrir essa altura. E como é que a gente pode descobrir ela? Ó? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto, a altura, sobre a hipotenusa, que é 10. Ó, daqui do ângulo, à frente do ângulo de 90. Seno de 30 é 1/2, igual a h sobre 10. Se esse 10 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, daqui a gente sabe que a altura é igual a 5. Então, a gente sabe que esse cara aqui, ó, vale 5. Como a gente pode fazer para descobrir o x? A gente pode fazer cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que é isso? Isso é o seno. Então, seno de 45 graus vai ser o quê? Cateto oposto, que é o 5, sobre a hipotenusa, que é x. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. 5 dividido por x. Vamos multiplicar cruzado aqui. A gente vai achar o que dessa multiplicação cruzada? X raiz de 2 igual a 2 vezes 5, que é 10. Então, x vai ser igual a 10 dividido por raiz de 2. Não podemos deixar a raiz aqui embaixo, a gente tem que racionalizar. Então, a gente racionaliza. Isso aqui dá 10 raiz de 2 sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5, então 5 raiz de 2. Exercício 5.
determine o valor de m na equação que segue. A gente tem essa equação aqui. Como que a gente pode resolver? A gente sabe quanto vale o cosseno de 30 graus, certo? Cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir ali, ó. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 2 menos m dividido por 3. Tá bom? Se esse 3 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, 3 vezes raiz de 3 sobre 2, isso é igual a 2 menos m. Se esse 2 está somando, vai passar subtraindo. Então, 3 raiz de 3 sobre 2 menos 2 é igual a menos m. Mas eu não quero menos m, eu quero m. Então, eu multiplico por menos 1 dos dois lados. E eu vou ter o quê? Ó? Que m, vai ficar positivo, né? Menos com menos dá mais, é igual a 2 menos 3 raiz de 3 sobre 2. E se eu resolver essa expressão aqui, eu vou encontrar que m vai ser igual a 4 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor do nosso m. Exercício 6. Uma escada apoiada em uma parede num ponto distante 4 metros do solo forma com a parede um ângulo de 60 graus. Qual é o comprimento da escada em metros? Então, vamos fazer um desenhozinho aqui antes para a gente se situar, vendo o que a gente está pensando. Aqui é a parede, certo? A gente vai ter uma escada aqui. Vamos fazer um chão, né, para a gente passar na prova da autoescola. Então, o chão aqui, aqui é a escada. E a escada, ela encosta na parede num ponto a 4 metros do solo. Então, daqui até o chão são 4 metros. E ela forma um ângulo com a parede de 60 graus. Então, aqui, 60 graus. Não te confunde, aqui seria um ângulo com o chão. E aqui é um ângulo com a parede. Com isso, a gente formou um triângulo retângulo, certo? E o comprimento da escada é exatamente a hipotenusa. Então, o que a gente pode fazer? Cateto adjacente, porque o oposto é esse, então é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso nos dá o quê? Cosseno. Cosseno de 60 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente sabe que o cosseno de 60 é 1/2 lá da nossa tabela dos arcos notáveis, que a gente infelizmente tem que saber de cor, mas tem aquele nosso macetinho. Multiplicando o cruzado, a gente vai ter o quê? 1 vezes xx, 4 vezes 2, 8. Então, o comprimento da nossa escada é 8 metros, tá bom? Vamos então agora para o nosso último exercício da nossa lista. Para aqueles que não conhecem, né? Stardew Valley é um jogo de PC, de Xbox, PlayStation, Xbox 360, não, Xbox One, Play 4 e celular. Tu cuida da fazenda que tu recebeu do teu avô, é um jogo de cuidar de fazenda. E aí nesse jogo tu acaba tendo esses aspersores de iridium, que são os melhores. Aqui é a tua estufa, que tu consegue plantar qualquer planta em qualquer estação do ano. E a gente sabe que a distância entre esse aspersor e esse é de 8 pixels. E esse triângulo que forma com um ângulo de 30 graus. O que a gente tem interesse em descobrir nesse exercício? Qual é o valor desta área aqui, ó, pessoal? Dessa circunferência pela metade. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é esse cara aqui, esse cateto. Porque esse cateto é a diagonal dessa circunferência. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Se a gente descobrir aqui, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é o quê? Cosseno, né? Então, cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente, vou chamar de x, sobre a hipotenusa, que é 8 pixels. Então, quanto que é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a x sobre 8. Se esse 8 está dividindo, passa multiplicando. Então, x é igual a 8 raiz de 3 sobre 2, que no final das contas é 4 raiz de 3. Então, a gente descobriu quanto que vale este lado. Só que isso aqui, ó, como que é a fórmula da área do círculo? É igual a π
vezes o raio ao quadrado. Só que aqui é a metade de um círculo, então eu vou pegar metade da fórmula. Esse valor desse cateto é esse ponto daqui até aqui. Só que o raio é metade dessa distância. Então, o que a gente vai ter daqui de informação? Que o nosso raio vai ser 4 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2 raiz de 3. Vamos substituir aqui na nossa fórmula do semicírculo, que vai ser π vezes 2 raiz de 3 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ser π, 4 vezes 3 sobre 2. Isso aqui dá 6 vezes π. E o exercício diz que a gente pode tomar π como sendo 3,14. Então, isso aqui é 6 vezes 3,14. Então, a gente tem no final das contas que a área desse semicírculo, onde está sendo plantadas essas plantas aqui, vai ser exatamente de 18,84 pixels. Tá bom? Qualquer dúvida que tu tiver, me escreve ou olha de novo os exercícios e só vim aqui trocar uma ideia que eu te ajudo em qualquer dúvida que tu tiver. Fica bem, se cuida e tchau!